pré-modernismo inicia-se no início do século XX, no ano 1900, e vai até o ano de 1922 com o início da Semana da Arte Moderna. Essa não é uma escola literária, mas como o próprio nome já diz, é um período ou uma época de transição até se consolidar a fase do modernismo. Durante esse período, a República estava em ascensão, mas as pessoas não estavam satisfeitas com o rumo que ela vinha tomando, o que gerou diversos atos de manifestação em diversos estados do Brasil contra a política brasileira, como, por exemplo, a Guerra dos Canudos, a Revolta da Vacina, entre outras que serão explicadas. E na literatura, isso também foi muito reproduzido durante o período do pré-modernismo, então havia uma constante denúncia dos problemas sociais reais, como a miséria, o atraso do Brasil e os constantes problemas políticos e sociais. Também começaram a aparecer nas obras aqueles personagens que eram esquecidos ou marginalizados, como o caipira, o mulato e o sertanejo, o homem local de verdade, aquele que trabalhava na lavoura, longe da informação, longe das capitais, o típico brasileiro e não mais a burguesia e afins. Isso fez com que o regionalismo, que é a valorização da cultura popular brasileira, se tornasse muito presente no pré-modernismo. E assim, o coloquialismo e as tradições locais começam a aparecer nas obras também. Como já foi dito, o pré-modernismo não é uma escola literária, e por isso ele não tem suas características próprias. Os autores estavam se descobrindo, e se eles não eram nem parnasianistas, nem simbolistas, eles eram o quê? É simples, cada autor era responsável pela sua própria personalidade na escrita, e a partir daí nós vamos encontrar as mais variadas tendências e estilos literários. Desde os autores com traços parnasianos e simbolistas que continuavam a produzir, até os escritores que começaram a desenvolver um novo regionalismo. Também haviam outros preocupados com uma literatura mais política e outros com uma proposta realmente inovadora, além do sincretismo. Mas se tem algo que pelo menos a maioria desses escritores possam ter em comum, é o conteúdo inovador, o regionalismo e a forma tradicional da escrita, ainda não tão coloquial. Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou ensinar para vocês uma make muito bafo que vai configurar o período pré-modernista. Vamos comigo? Meninas! Todos os produtinhos que vou usar são nacionais, produzidos por marcas brasileira, aqui mesmo no país. Só tem novidade, só lançamento. Prometo fazer o reboco o mais simples possível, para que todos consigam entender o passo a passo que eu vou ensinar agora. Mas antes, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês me acompanham nas redes sociais? Vai estar aqui embaixo na descrição, @Katia, e ficarem sabendo de tudo em primeira mão. Mas gente, deixa eu falar para vocês, a minha vida tá uma loucura. Eu acabei de sair do simbolismo e daqui a pouco já chego no modernismo. Dá pra acreditar? E isso é só uma fase de transição. Como que tá a sua pele? Tá precisando dar uma melhorada? As rugas e linhas de expressão te incomodam? É necessário acabar com as marcas do tempo e dar uma repaginada, modernizar. Precisamos fugir da visão de atraso e para isso existe um produto Mara, o regime republicano. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. E quando usado, gera esperança de um país moderno com condições sociais justas, de igualdade constitucional, a participação popular na política. Mas posso falar a real? Deu ruim. Surgiram vários conflitos populares de contestação e reprovação das novas medidas políticas, como a Guerra de Canudos, Revolta da Chibata, Revolta da Vacina, entre outras que vocês vão ver já já. Logo em seguida da República, vamos para a crítica social, que contornava a realidade do período e a insatisfação popular era totalmente presente e a população vivia na extrema miséria em conjunto com a obrigação de contribuir com impostos exorbitantes que tinham como objetivo, na sua maioridade, financiar as regalias da elite, que se inspirava no padrão de vida europeu, o que inclusive contribuiu para mudanças estruturais no país. Mas isso vocês acompanham daqui a pouquinho, então vamos dar aquele glow, porque se não for para brilhar, nem saio de casa. E para dar uma coradinha, vamos fazer uma misturinha de revoltas com a Primeira Guerra Mundial. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Para selar tudo e fazer com que a República dure. Vamos selar tudo com o Exército Brasileiro, que tinha como finalidade conter todas as revoltas que poderiam ameaçar os propósitos políticos. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer copiar. Para o olho,
Vou fazer uma coisa bem simples. Vou começar ressaltando, evidenciando a periferia. Para isso, vou usar o sertanejo, caipira e o mulato, criando uma transição entre os três. Já falei que eu sou pop, que eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer confiar. Mas agora, não se preocupando muito com a estética, vamos aplicar em toda a pálpebra. Basta que a mensagem que queremos passar fique bem clara. Modernidade. Neo é a palavra da moda, né? Porque gera a ideia de um novo reformulado conceito. Então eu tô adorando participar das correntes neorrealistas, neoparnasianistas e neossimbolistas. Já finalizando os olhos, vamos marcar nosso olhar, causar impacto. Meu brilho é natural. Abre o olho senão eu te pego e te dou uma escovada. Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada. O meu brilho você quer, meu perfume você quer. Já finalizando com um gostinho de quero mais, vou usar esse batom Semana da Arte Moderna de 1922. O meu brilho você quer, meu perfume você quer. Mas Prontinho! O conjunto de todos esses produtos resulta no pré-modernismo e vão muito bem em temas políticos, sociais, econômicos e históricos. eu sou a diva que você quer confiar. Se der mole, te limpo todinho. Esse é o resultado do pré-modernismo. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi pra mim maravilhoso. E não saiam daí, não esqueçam de se aprofundar no assunto, porque vem mais pela frente. Um beijo e tchau. Beijo e tchau, meninas! Oi, gente! Hoje vamos fazer um Smoothie Challenge para aprofundar nosso conhecimento sobre o período histórico do pré-modernismo. A gente vai ter aqui vários papeizinhos com vários ingredientes que representam os vários acontecimentos históricos que marcaram esse período. E a gente vai tirando, cada uma tira um e depois a gente bate tudo e a gente vê o que vai dar, porque nem a gente sabe o que vai dar direito. Greve dos operários, ovo. Nesse período, o país passava por intensos processos de urbanização, industrialização e imigração, notadamente italiana, que era explicada pela crescente ascensão da industrialização no país, que carecia, na época, de mão de obra. Entretanto, instalou-se um sentimento de insatisfação do proletariado, que se via mal remunerado e exigia melhores condições de trabalho. Então a gente vai botar um ovo aqui no nosso smoothie para simbolizar aquele ovo da marmita, sabe? Típica brasileira, deliciosa. Primeira Guerra Mundial, simbolizando ketchup. A Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 até 1918 e foi resultado dos constantes conflitos provocados pelo imperialismo das grandes potências europeias. Vamos continuar porque ainda tem muita coisa acontecendo. Influência francesa, Belle Époque. Que a gente vai colocar um croissantzinho aqui, né? Não sei como se fala isso. Belle Époque. Do francês, Bela Época foi um período de grande paz e otimismo que possibilitou avanços científicos e tecnológicos vividos pelas potências europeias, até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A capital da recém-proclamada República, Rio de Janeiro, sofreu profundas transformações provenientes da reforma urbana de Pereira Passos, instaurando a influência francesa no país. A Belle Époque marcava áreas europeizadas no centro da cidade. O Rio de Janeiro apresentava-se como Paris dos trópicos. A reforma ampliou ruas, construiu casas e demoliu cortiços, além de criar estruturas de saneamento básico, fugindo da visão de atraso. A reforma buscava adaptar a cidade para os automóveis, chegada de energia elétrica e a reorganização do espaço urbano carioca. Com a destruição dos cortiços, parte das pessoas foram para a periferia da cidade e outras subiram ao morro, formando favelas, constituindo um problema social, marginalizando os menos favorecidos. E para representar essa influência francesa que se instaurou aqui no Brasil, então vamos colocar um croissant com a nossa greve dos operários aqui, que vai ficar delicioso. Dando sequência, então, agora é a minha vez.
revolta da chibata e uma alga representada. A revolta da chibata foi uma agitação militar que ocorreu na Marinha do Brasil, onde os marinheiros lutavam pelas péssimas condições de trabalho, os baixos salários e os castigos físicos que eram muito cruéis. Simbolizando, a gente vai colocar a alga, já que tudo tá no mar mesmo, né? Junto aqui com a Primeira Guerra Mundial e é isso aí. Então, bora que ainda tem mais coisa rolando. Então, a Guerra de Canudos também estava rolando nesse período. E como aconteceu na Bahia, lá o povo é arretado. Vamos colocar uma pimentinha para esquentar isso daqui, né? A guerra foi um movimento de cunho religioso que também pode ser compreendida como massacre dos Canudos, pelo combate desleal entre o Exército Nacional e a população sertaneja. Mais tarde serviu como inspiração para Euclides da Cunha em Os Sertões. Então a gente vai misturar tudo aqui. próximo acontecimento. Revolta da vacina. E a cebola. Porque ela fortalece o sistema imunológico, assim como a vacina. A revolta da vacina foi uma rebelião popular contra a vacinação obrigatória de Oswaldo Cruz, que na verdade simbolizava a revolta contra os rumos que a República estava tomando, o desemprego e o alto custo de vida. E para continuar aqui, vamos colocar a cebola então. Show! Agora nós temos o cangaço, representado pela figura lendária do Lampião. Porque eu menos queria. República do Café com Leite. E simbolizando, claro, o café com leite. A República do Café com Leite foi uma política que consistiu no predomínio político dos fazendeiros de Minas Gerais e dos cafeicultores de São Paulo, que presidiam o país de acordo com seus próprios interesses. Ela iniciou-se com a posse do paulista Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil após a República da Espada. Ufa, tá acabando. Cada uma pegou um. Peraí. Eu peguei um. Gente, eu peguei o ciclo do café, porque nesse período o café era o produto mais valorizado no país. O café, também chamado de ouro negro, foi o responsável por impulsionar a economia brasileira no início do século XIX. Os grandes latifundiários de café se baseavam no estilo de vida, no padrão de vida europeu, regado a regalias e consumismo, enquanto o país vivenciava agitações sociais com destaque para o Nordeste brasileiro. A economia brasileira. O meu foi a Revolta Armada e a gente vai pôr o peixe simbolizando. A Revolta Armada foi uma rebelião armada ocorrida no Rio de Janeiro com os objetivos de igualar os direitos e os salários dos trabalhadores do Exército e da Marinha, uma vez que os dois primeiros presidentes do Brasil na República da Espada foram Floriano Peixoto e Marechal Deodoro, que eram dois militares. Legal. E tá pronto. Agora é só bater e misturar todos esses conflitos que ocorreram nessa época. Configurar o nosso pré-modernismo. Então, só para relembrar o que tem no meu smoothie, a gente colocou a greve dos operários, a Belle Époque, que é a influência francesa, a Guerra dos Canudos, o cangaço e, por último, o ciclo do café. Eu acho que isso daqui não vai bater, porque só tem sólido aqui, então a gente vai botar um pouquinho de leite por causa das fazendas mineiras. No meu eu coloquei a Primeira Guerra Mundial, a Revolta da Chibata, a Revolta da Vacina, a República do Café com Leite e a Revolta Armada. Então vamos bater tudo isso? 1, 2, 3 e... Shake, 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 shake your booty, shake your booty. Oh, shake, 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 shake your booty, shake your booty. Oh, yeah. Shake, 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 shake. Modernismo. É crocante. Caraca. Não tá tão ruim. Agora eu peguei
isso o nosso desafio, que foi horrível, mas... Então, gente, esse foi o contexto histórico. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente não gostou. Nem um pouco. Não gostou? Nem eu. Deixa eu cheirar o seu. Pra casa de emergência, O cheiro não tá tão ruim. É que tem o... Só isso tá cheio melhor. Que desespero. Olha pra mim sorrindo, tipo, eu vou dar isso. A cor O bagulho tá preto, o parça. cheiro, agora que eu percebi. O cheiro de peixe. Deixa eu sentir o cheiro desse trem. Tá parecendo... Tinham melhores condições de trabalho. Neste período no Brasil havia um intenso crescimento... Neste período decorria no Brasil processos de urbanização, industrialização e imigração, notadamente italiana, que é explicada pelo assim. Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo. Fala galera, eu tô aqui pra responder as perguntas que vocês fizeram lá no meu Twitter, que vai estar mostrando aqui, ó, aqui embaixo, ou no link das descrições, onde vocês quiserem. Eu vou ler aqui o Twitter do mano José de Sertão, que disse assim: Tonhão, me ajuda, as coisas por aqui estão meio difíceis. Os caras estão implantando a república, os impostos estão muito altos, não dá mais. Hashtag Antônio Conselheiro, @Conselho Tonhão. Colega, vou te mandar a real. Se eu fosse você, eu já tinha ido embora. Os impostos estão muito abusivos. Por isso que eu vazei. Esses dias aí eu tava andando, encontrei uma fazenda abandonada na parte do rio Vaza Barris, aqui do lado do sertão baiano, onde tudo começou. A formação de Belo Monte ficou mesmo conhecida como Canudos. Esse nome foi dado pelos inimigos graças às plantações de bambus que ali encontravam, pois pareciam grandes canudos. A galera foi chegando por conta das minhas pregações, porque se você não sabe, eu era conhecido como um padre. Aí a galera foi chegando, várias camadas sociais juntas e foram formando canudos. Tinha o branco pobre, tinha índio, tinha negro, tinha todas as raças que você imagina. Tudo junto, sem preconceito. Essa era a melhor família. Nesse lugar eu queria implantar uma justiça livre, em meio da fome, miséria e sem condições de viver. A gente não respeitava as leis públicas, mas quem liga pra isso? Aqui a gente não tinha cobranças, a gente não cobrava impostos, nada que você imagine. Aqui era só você viver numa boa, de boa, relax, como se você estivesse em Ipanema, no Rio de Janeiro. Além dessa tal república aí, que parece que falam que é anticristo. Fica de olho aí, amigo. Abraço, fica com Deus, é nóis. Vaza Barris. Ai, que nome bosta do Rio, viu? Vaza Barris? Vaza Barris. Não, porque não vai vir Vaza não. Deu na formação do Belo Monte, mas ficou conhecida como Canudos. Tira o som aí. É o Zé de Sertão, cara. Recebidos do mês da literatura brasileira. O pré-modernismo sofria várias influências, como mudanças científicas, filosóficas e também da tecnologia. A comunicação estava se expandindo, o surgimento de umas obras inovadoras, umas obras que mudaram a concepção do pensamento das pessoas da época. E acabou ocorrendo a denúncia da realidade brasileira, pegando as influências do romantismo e do parnasianismo aqui no nosso país. E por conta disso, o Nordeste acabaram sendo as grandes influenciadoras das grandes obras, os sertanejos, os caipiras, como nessa obra aqui, que eu recebi no e-book, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, engenheiro militar, foi desligado do exército por motivos políticos. Como jornalista, foi convocado pelo jornal O Estado de São Paulo a fazer uma série de reportagens sobre a Guerra de Canudos. Como apenas reportagens não seriam suficientes, ele escreveu seu livro mais importante, um marco na literatura brasileira, Os Sertões, obra monumental na qual se mesclam ciência e literatura.
Escrito com o intuito de denunciar, com rigor e objetividade científica, a tragédia que foi campanha do Exército Brasileiro em Canudos, o livro acaba por superar a mera finalidade informativa, atingindo o alto valor literário. Na segunda metade do século XIX e início do século XX, época em que Os Sertões foi escrito, tiveram grande penetração de ideias chamadas cientificistas, que procuravam embasar o estudo da sociedade em teorias científicas ou tomadas como tais. Nesse ambiente, causou grande impacto na ciência e na cultura uma nova teoria, o evolucionismo, formulada pelo naturalista inglês Charles Darwin. Livro inspirado na Guerra de Canudos, movimento socio-religioso liderado por Antônio Conselheiro, caracterizado por impressionar os sertanejos, com sua figura messiânica. A obra narra a saga do povo sertanejo em sua luta diária contra o desmanto da elite. É notável que na concepção da obra, a influência de teses cientificistas, especialmente o determinismo biológico, histórico e social, como é perceptível logo na divisão do livro, em 3 partes. O meio geográfico, a terra, determinando o comportamento humano, o homem, e levando-o a agir em uma determinada situação conflituosa, de acordo com seu estilo de vida peculiar, como o de sertanejo e do morador da cidade, a luta. Agora, galera, vou pegar um grande recebido aqui do meu amigo querido, grande escritor, o Lima Barreto, que ele fez esse livro aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tocando, meninas! Além dessa edição que eu acabei de mostrar, também podemos encontrar essa aqui, que todo mundo tem em casa, né? Porque, né, todo mundo recebeu e vai ter que ler. Lima Barreto, autor pré-modernista pobre e mulato, que viveu como funcionário público mediocremente remunerado, começou sua carreira com Recordações do escrivão Isaías Caminha, obra que já demonstra seu interesse pelos problemas sociais brasileiros. Publicou ainda, além de Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é considerado seu melhor livro, Numa e a Ninfa, Morte de M.J. Gonzaga e Sá, Clara dos Anjos, Aventuras do Dr. Bogolov, Os Brusundangas, as coletâneas de crônicas Freiras e Mufuás e Marginália. De suas 2 experiências de internação em um manicômio, sim, ele era alcoólatra, resultou o livro Cemitério dos Vivos, publicado póstumamente. O apreço de Lima Barreto pelo conteúdo, retratando a realidade urbana e personagens humildes, em detrimento da forma, fez com que não chegasse a ser muito admirado em seu tempo. De fato, a estrutura de seus romances não é impecável e seu estilo é marcado por limitações e defeitos. Só após o modernismo, seu mérito foi reconhecido. Retratou o subúrbio carioca, criticando ao mesmo tempo a população pobre e marginalizada e a burguesia medíocre. Criticava também o nacionalismo exacerbado, proveniente do romantismo e do positivismo. Seu estilo de escrita se distancia bastante do purismo linguístico do parnasianismo, sendo que incorpora a linguagem culta à linguagem cotidiana. Chama atenção a fluidez e a clareza de seus escritos. A obra foi escrita em tom colonial, narrando a história de um funcionário público extremamente nacionalista, que em uma das suas ações buscava instaurar o tupi como língua oficial do Brasil, valorizando a cultura brasileira. Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou o todo inteiro. Não foi um amor comum, paurador e vazio. Foi um sentimento sério, grave e absorvente. O que patriotismo o fez pensar foi no conhecimento inteiro de Brasil. Não se sabia bem onde nascera, mas não fora deserto em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. O Lima Barreto compõe temáticas que retratam aspectos mais populares da sociedade. Preocupa-se com a identidade nacional em seus textos, a dificuldade em enquadrar Policarpo, seu personagem, em uma categoria a partir dos aspectos regionais, visando avaliar o que é ser brasileiro. O próximo livro que eu recebi aqui no e-book foi Monteiro Lobato em Cidades Mortas. Monteiro Lobato tem como principal faceta de sua produção literária os contos Urupês, Cidades Mortas e Negrinha, de cunho regionalista que enfocam o homem e a paisagem da região que ele designaria como das Cidades Mortas, isto é, o decadente Vale do Paraíba, onde brilha o falso das fazendas de café do século XIX. Criticou a indolência do caboclo,
sempre de cócoras enquanto o Brasil esperava por ele, na famosa figura de Jeca Tatu. Depois se desculpou, falando das difíceis condições da vida do camponês. Atacou publicamente o modernismo no artigo Paranoia ou Mistificação, de 1917, escrito a propósito de uma exposição de Anita Malfatti. A principal característica de sua linguagem é a oralidade elegante. Além de contos, destaca-se em sua produção a literatura infantil, como Reinações de Narizinho, O Marquês de Rabicó, Fábulas, O Pica-Pau Amarelo, O Poço do Visconde, entre outros. É o criador desse gênero literário do Brasil e dos outrora famosíssimos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que são até hoje o que de melhor já se escreveu para crianças em português. Monteiro Lobato formou-se em Direito em São Paulo, tendo participado intensamente das atividades políticas infantis. Fundou a Companhia Editora Nacional, lutou por programas de saúde pública e pelas liberdades democráticas, incentivou as campanhas de petróleo e do ferro, fundando em 1931 a Companhia Petróleo do Brasil. Foi preso por escrever carta ao ditador Getúlio Vargas sobre o problema do petróleo brasileiro. Lobato pretendia que o petróleo fosse nacionalizado, mas não estatizado, como acabou fazendo Getúlio ao criar a Petrobras, da qual o escritor é às vezes considerado erroneamente como espécie de patrono. O modelo de Lobato, grande admirador da sociedade dos Estados Unidos, era a iniciativa privada. Lobato apresentava uma mistura de tendências já modernas e conservadoras. É inovador em sua obra a representação da linguagem coloquial, ao mesmo tempo que é antimoderna suas preocupações formais de caráter naturalista e parnasiano. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Obra. O autor denuncia o cotidiano das cidades cafeeiras de São Paulo, a decadência econômica e o comportamento dos indivíduos. Suas histórias foram adaptadas para a televisão e até hoje fazem parte do imaginário infantil, além de ser o criador do personagem Jeca Tatu, sinônimo de estereótipo caricatural do caipira brasileiro. Como dizia, um país se faz com livros e homens. Quer conhecer mais autores? Não saia daí que já tem mais! Modernização. João do Rio. As avenidas são a morte do velho rio. Este mercado, onde não moram mais os mercadores, este mercado fechado e higiênico, pode ser aquela antiga praça centro da miséria, da luxúria viscosa, de tantas e tantas tradições? Nunca. Amanhã temo-lo demolido como a velha saúde. Amanhã atiram esses becos por terra. Amanhã desmancham a rua Tobias Barreto, a rua do Nuneio, a rua da Conceição, e a parte bizarra, curiosa, empolgante da cidade desaparece absolutamente. Vamos ficar com todas as outras cidades. As ruas morrem e mudam de alma. Se nós mudamos, que queres tu que elas façam? Augusto dos Anjos, filho de senhores de engenho, presenciou na infância a decadência da economia canavieira nordestina. Bacharelou-se em Recife e, em 1910, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde sobreviveu à custa de aulas particulares. Em 1912, financiado por um empréstimo do irmão, publicou o livro de poemas Eu, que foi um fracasso. Sua poesia sofreu influência genérica do simbolismo, notada na fusão dos mundos interior e exterior, e particularmente de poetas como Anteiro de Quintal, Belauder, Casário Verde, Cruz e Souza. A poesia de Augusto dos Anjos é original e difícil de ser classificada. Sua obra foi reeditada após sua morte, se tornando Eu e Outras Poesias em 1919, com grande sucesso, chegando a atingir hoje cerca de 50 edições. Só recentemente, a crítica tem reconhecido o grande valor de sua poesia. Sua linguagem é ponteada de palavras não poéticas, que era uma afronta à poesia parnasiana ainda em vigor. Quanto ao estilo, apresenta-se sempre pessimista e melancólico. A forma de escrever configura-se com uma métrica bem rígida. Ficou conhecido como poeta da morte,
devido à sua obsessão pelo tema. Agora aqui na próxima caixa é um recebido em primeira mão, que ainda não tá no mercado, né? Mas em breve aí vai estar na literatura do Brasil. Por exemplo, tem esses dois aqui, que vão chegar na próxima classe literária do Brasil. Então é isso, galerinha. Um beijo, um cheiro no queijo e fui! No vídeo eu vou fazer assim. Ai, Deus, acho. Tá gravando? Tá. Ai, que legal. É você, a youtuber? Eu fiquei assim, um olhinho daqui. Assim. Eu sabe qual que vai. Olha lá, o Pedro voltou a bater. Isso, balança mais. Eu vou começar. Com a música do gás? Não, vai lá. Ensina a ler. O Rodriguinho vai dar um 0 nessa prova, então é bom ler, viu, galera? Fica a dica. Isso. Don't let me down.